E naquele momento eu começava só a falar o seguinte: que vergonha, que vergonha. Então acho que o Espírito Santo que já estava habitando dentro de mim, eu comecei a dizer que vergonha. E um companheiro nosso, o Marcelinho, que também está lá na Catedral Metodista, também se conversou, entregou a vida ao Senhor, desceu. E quando ele chegou ali, conversou comigo, e Pereira, o que está acontecendo? Eu olhava para ele e dizia: que vergonha, me perdoa. E ele limpou o vômito. Quando foi pela manhã, o que aconteceu? Eu peguei a Bíblia e falei: Deus, que vergonha, eu queria que você me perdoasse. Me dá uma palavra. E aí então eu abri, e Deus então falando comigo, através da palavra dele, ele me deu um outro texto. E um texto interessante, gente, que é Efésios 5, versículo 18. Ele disse para mim: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Naquele momento lá eu senti um refrigério do Senhor. Eu falei: Deus, o Senhor quer que eu abandone o alcoolismo, o Senhor quer que eu abandone a bebida, mas para me encher do Espírito. Porque a bebida traz dissolução, traz brigas dentro do lar, você perde a sua dignidade. E esses são os exemplos. Então, o que eu sei? A partir daquele dia, então, com essa instrução do manual de vida, nunca mais eu ingeri uma bebida alcoólica. Muitas vezes você é tentada a beber. Por exemplo, eu cheguei na casa, minha mãe se converteu, e a mãezinha também toda falava: mãe, eu não posso beber o álcool, não. E aí um belo dia eu cheguei lá, ela colocou uma cerveja, cerveja sem álcool, em cima da mesa. E ela disse: filho, olha, temos aqui a cerveja sem álcool. Eu falei: mãe, a palavra do Senhor me declara que eu tenho que fugir da aparência do mal. E eu tomar isso daqui, eu vou tomar, o meu pensamento vem cerveja, com álcool. E nunca mais eu quero isso. Depois daquela experiência que eu tive, eu não quero mais saber de álcool. E eu fico feliz, porque metodista, nos cânones diz que nós estamos abstêmios de álcool, que nós não tomamos álcool. Eu fiquei feliz. Deus me mandou para o metodista estar aqui para servir. Eu quero perguntar ao reverendo José Carlos Pérez. Nós sabemos que o alcoolismo, né, o excesso envolvido no alcoolismo tem destruído muitas vidas e muitas famílias. Na sua experiência na igreja, como o senhor tem dado a orientação pastoral para enfrentar o alcoolismo? Bom, o primeiro ponto, né, pegando aí a dica que o irmão Pereira já deixou, é trabalhar a questão canônica. Os nossos usos e costumes dizem: somos abstêmios do álcool como bebida. E aparece alguns engraçadinhos aí no convívio da igreja que eles dizem assim: mas eu não tomo álcool, eu só tomo vinho, cerveja, alguma coisa assim e tal, para tentar justificar. E muitos levam para uma questão aí de exegese bíblica, para dizer que Jesus Cristo transformou a água em vinho, que ele também bebia, etc. Tal. Eu acho que isso é uma tremenda falta de respeito com Jesus. Eu não encontro nenhum texto na palavra de Deus que diz que Jesus Cristo ele se embriagou, que ele caiu pelas ruas. Antes eu encontro alguma coisa na Bíblia dizendo que em tudo ele não pecou. Ele foi um ser puro e por isso ele se transformou no nosso Salvador. Mas a gente cita algumas referências da palavra de Deus e citamos também casos específicos onde as pessoas que se envolveram com isso se deram muito mal. E talvez hoje tenha alguém aí nos escutando que está envolvido seriamente com essa questão alcoólica. Então preste atenção. Primeiro, nós temos aqui a irmã Dórica, que é da psicologia, e a psicologia aponta que o alcoolismo é uma questão de doença. O alcoólatra, né, ele tem a dependência aí do álcool. Então, como que você vence uma dependência? Não tomando, não ingerindo nada. Por isso a gente não coloca, a gente coloca o suco de uva e não o vinho com teor alcoólico para não provocar o desencadeamento em algumas pessoas que tenham o problema com o álcool, né, a dependência, para tomar outra. Então, para vencer isso é parar. Agora, somente o agir de Deus na minha vida faz com que eu pare. Em alguns casos faz, em outros não. A pessoa é tão dependente disso que não consegue. Depois ela tem crise de culpa, de choro, disso. Então, a gente precisa conversar com essas pessoas, levá-las a entender que tem esse problema da dependência. Talvez seja o caso de alguém que nos ouve agora, que você precisa ir para uma clínica, precisa passar por um tratamento, vencer, né? Agora, depois que passou por uma clínica, se essa pessoa foi levada, forçada para lá, ela volta a entrar
no caminho aí do vício de novo. Agora, se foi porque quis, então aí eu lembro as palavras do Salmo 1, onde ele diz assim, para a gente não andar no conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. E a essas pessoas que passaram, que venceram, ou que estão em luta para poder vencer, aí tem um conselho. Você tem que trocar suas amizades. Eu não vou dar mole para o diabo, eu não vou dar mole para o meu vício, andando com pessoas que vão me provocar a irem para isso. Então eu troco as pessoas do meu convívio, eu faço novas amizades, eu me envolvo com irmãos da igreja, se bem que em alguns casos está perigoso, você se envolve com eles, eles te levam para balada, para tomar um ou outro, e você acaba... Então, olha, cuidado, preste atenção. Se você é alcoólatra, você é um dependente e precisa de ajuda. E se passou por ajuda, não ande com aquelas pessoas que vão te levar para um caminho de retorno a isso. Eu acredito que a palavra de Deus, ela nos fortalece para poder vencer, porque ela nos traz conselhos de sabedoria. E se nós nos deixarmos guiar por ela e meditar nela, como diz também o Salmo 1, então a nossa vida é de vitória. Vai ter um tropeço aqui, outro ali, mas o tropeço é o que nos faz conhecer a vitória e a gente será vencedor. Então a minha orientação pastoral passa sempre por esse caminho. Olha, o caminho bíblico, o caminho das nossas doutrinas e o caminho mesmo de reconhecer que a gente está no pecado, se olhar a questão do vício como pecado e a gente precisa abrir mão dele para ter parte no reino de Deus. Amém. E eu sei que a irmã Dórica já trabalha há mais de 10 anos com grupos de apoio, de recuperação de pessoas que tenham sido alcoólatras ou mesmo dependência de outros tipos de drogas, né? Fala um pouco dessa sua experiência, minha irmã, e o que é a sua orientação enquanto cristã para essas pessoas, para essas famílias também envolvidas. Eu tenho esse trabalho com dependentes de droga e quando a gente fala em alcoolismo, a gente fala em droga. Álcool é droga, está junto com as outras drogas. É uma droga que excita e depois deprime o sistema nervoso central. Então, é importante que a gente conheça e comece a pensar, álcool é droga. E, muitas vezes, é a porta de entrada para outras drogas. E lá no grupo, nós temos um trabalho onde é trabalhado tanto o indivíduo que é dependente, não em fase de uso, não na vida ativa de uso, mas na prevenção à recaída. Porque o que a gente sabe é que parar de usar é fácil. O problema é permanecer. É como ser cristão. A gente se converte, mas permanecer no caminho não é tão fácil. Eu digo que a gente tem recaídas espirituais, assim como na droga. Há lapso, existe recaída e a gente precisa cuidar e estar atento. Por isso que lá na Bíblia diz, vigiai e orai. Não é? O nosso tema do nosso grupo, dentro da Bíblia, é Gálatas 5:1, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.